Olá pessoal, meu nome é Alessandro Caldeira Alves, eu sou professor da disciplina de funções de uma variável, também conhecida como cálculo 1 aí. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina, apresentar aí a disciplina de uma forma geral, né? E vou falar algumas coisas a respeito à dinâmica da nossa disciplina. Eu coloquei aqui os meus e-mails, né? Caso alguém queira entrar em contato, pode me mandar um e-mail, né, para a gente manter aí essa comunicação ao longo do semestre, né? E no mais, assim, eu queria desejar boas-vindas a todos, né? Desejar um ótimo semestre a todos aí, e assim eu espero poder ajudá-los da melhor forma possível ao longo do semestre, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a nossa disciplina. A disciplina de cálculo 1, né? Ela é uma disciplina extremamente importante para o curso, né? É fundamental que você faça, né, uma disciplina de cálculo 1 bem feita. Né? Quando a gente fazer uma disciplina de cálculo 1 bem feita, não quer dizer tirar uma boa nota. Né? Quer dizer aprender o conteúdo. A nota vai ser uma consequência desse aprendizado. Né? Mas porque o resto do curso, né, o curso do BCT, o curso da engenharia, vai depender, né, de conceitos que a gente vai aprender nessa disciplina. Então, ela é uma disciplina extremamente proveitosa ao longo do curso, né? Ela é uma disciplina que vai ser muito utilizada, os conceitos, né? Limite, derivada, integral que a gente estuda aqui no cálculo 1, eles vão ser muito utilizados em outras disciplinas, né? Inclusive na parte prática depois, dentro das engenharias, né? Cada engenharia se apropriando desses conceitos, né? Mas é extremamente importante que você faça um bom curso de cálculo 1 para que você possa fazer bem o seu curso depois, certo? É uma disciplina que ela requer uma grande carga de estudos, então é bom que vocês se organizem, né? Esses estudos têm que acontecer assim, continuamente. Eu digo assim que você nunca vai para uma aula de cálculo sem ter estudado o que foi dado na aula anterior. Né? Então a gente não deixa o conteúdo acumular, porque se você deixar o conteúdo acumular, você não dá conta de acompanhar, porque é muito conteúdo. Né? Então, esse é um parâmetro que a gente usa. Você nunca vai para uma aula de cálculo sem ter estudado, né, aquilo que foi dado na aula anterior. Né? E quando a gente fala, depois eu vou falar, quando eu estiver falando sobre a dinâmica da disciplina, eu vou falar mais sobre isso, mas quando eu falo estudar o que foi dado na aula anterior, né, eu até gosto de auxiliar nesse sentido, né, os alunos, para a gente criar uma rotina de estudo. Então vocês vão ver aí que nós vamos trabalhar com uma plataforma, né, que chama Ambiente Virtual de Aprendizado, onde a gente vai ter acesso a conteúdos da nossa disciplina. Né? Então, por exemplo, tudo o que eu der em sala de aula vai ter disponível lá videoaulas com aquilo que eu dei em sala de aula. Eu vou até tentar fazer os mesmos exemplos para que fique bem parecido. Então, quer dizer, teve uma aula, o que você vai fazer? Né? Assim que você tiver um tempo, você vai acessar essa plataforma, você vai assistir as videoaulas que estão lá, ou seja, você vai assistir a aula novamente para entender bem os conceitos. Depois você vai fazer os exercícios que estão propostos, né? Fez o exercício, lá nessa plataforma eu vou mostrar para vocês também, vai ter a resolução desses exercícios. Então você vai poder assistir a resolução ou abrir um PDF com a resolução para conferir se aquilo que você fez está correto. Né? Então são passos que a gente vai dar e a gente vai falar mais sobre isso na sala de aula. Né? Eu vou orientá-los bastante nesse sentido, para que vocês criem uma rotina de estudo que vai ser extremamente necessária não só para a disciplina de cálculo, mas para o curso como um todo. Né? Mas é sim uma disciplina que requer grande carga de estudos. Né? É uma disciplina com alto índice de retenção, de reprovação. Ela é uma disciplina, sim, com alto índice de reprovação. Né? Geralmente essa conversa já chega aos ouvidos do aluno, né? Que o cálculo é aquilo outro. Ela é sim uma disciplina que ela tem um grande índice de reprovação, mas isso se dá por uma série de outros fatores. Né? Acredito que o aluno que tiver disposição para estudar, como eu disse, se organizar, estudar, correr atrás, a chance dele ser aprovado é muito grande. Né? Agora,
esse alto índice de reprovação muitas vezes se dá por uma grande quantidade de aluno que desiste da disciplina, ou às vezes não está tão determinado em estudar a disciplina. Então, se você tiver, né, uma disciplina mesmo, né, de estudo, você ser rigoroso com seus horários, né, cumprir aqueles prazos estabelecidos, né, você vai conseguir um bom rendimento na disciplina, isso é fato. Mas isso vai depender de você, requer que você tenha um compromisso com a disciplina. A palavra é essa, é compromisso. Você vai precisar ter um compromisso, né, com a disciplina. E, consequentemente, tendo esse compromisso, você vai conseguir um bom resultado, certo? Ela é uma disciplina com pré-requisitos importantes, isso cabe aqui salientar. Na verdade, ela é uma disciplina que ela vai depender muito de um conhecimento básico, né? Então, por exemplo, um aluno, eu estou entrando na universidade, mas eu não tenho um conhecimento bom da matemática básica. Então, você vai ter uma dificuldade maior com a disciplina de cálculo 1 e você vai precisar estudar alguns conteúdos, né, da matemática básica para você conseguir acompanhar o cálculo 1. Então, para você vai ser necessário uma carga maior de estudos ainda. Não só para o cálculo 1, mas para as outras disciplinas também, porque aqueles pré-requisitos, a matemática básica que a gente tem que saber, né, para fazer um curso bem feito, ela vai ser necessária ao longo de todo o curso, né? Não existe a possibilidade de você, por exemplo, cursar um curso superior da área de exatas sem um conhecimento básico da matemática estudada nos ensinos anteriores, ensino fundamental, ensino médio, né? Eu vou até indicar algumas coisas depois, mas para o aluno que não tem esse conhecimento básico, ele vai ter que correr atrás, né? Eu não sei função trigonométrica, eu não sei função logaritmo, exponencial, você vai precisar desses conhecimentos, né? Então você vai ter que estudar isso à parte, né, para poder dar conta de acompanhar a disciplina, para dar conta de acompanhar o curso, né? Mas ao longo do curso a gente vai conversando um pouco sobre isso, né? Para alguns alunos aí existe um nivelamento, que depois também vocês vão receber, sobretudo os alunos que estão entrando agora, vão receber algumas informações sobre essa disciplina, que é uma disciplina que vai auxiliar nesse estudo dos conteúdos básicos aí, beleza? Tá, a nossa disciplina, ela vai acontecer presencialmente, né? Mas como eu disse, a gente vai ter uma plataforma, né, que é chamada de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde a gente vai ter um lugar no qual a gente vai poder disponibilizar para vocês conteúdos referentes à nossa disciplina. Na nossa universidade, esse ambiente virtual de aprendizagem se chama Moodle. Eu vou mostrar aqui basicamente para vocês como que funciona o Moodle, né? E como que vocês vão se utilizar do Moodle ao longo do semestre. Então, o Moodle ele é uma plataforma da universidade. Você vai ter acesso a ele através do eCampus, né? Então, você provavelmente fez a matrícula, você tem lá o acesso ao eCampus. Aqui é o meu acesso, mas o seu acesso ao eCampus, né? Você vai entrar lá no eCampus, vai ter esse ícone aqui lá, ó, Moodle, né? Então, nesse ícone aqui, você vai ter acesso a essa plataforma. Então, aí você vai entrar no seu eCampus lá com seus dados e vai clicar aqui em Moodle. Quando você clicar aqui em Moodle, o que vai acontecer? Vou colocar aqui para vocês verem. Beleza. Quando você clicar lá no Moodle, você vai ser transferido para essa página aqui. O Moodle ele está associado à educação à distância da nossa universidade, certo? Então, isso aqui é uma plataforma que existe dentro da nossa universidade. Aí você vai vir aqui no canto direito, aqui em cima, e vai clicar em acessar. Quando você clicar em acessar, vai aparecer aí o lugar para você colocar. Acho que é o número de matrícula que vocês colocam e a senha que vocês criaram para entrar no eCampus. Acho que é a mesma senha, certo? No meu caso aqui, são as informações minhas. Eu coloco e acesso ao Moodle, né? Então, você vai colocar a sua matrícula e vai colocar a sua senha. Aí você vai cair aqui, né? Provavelmente está organizado da mesma forma. Aqui em cima vai ter aqui, ó, meus cursos.
Provavelmente tem isso também na sua plataforma. Você vai clicar aqui em meus cursos. E aí, quando abrir meus cursos, no meu caso, vai abrir um monte de coisa aqui, porque eu dou aula na educação à distância também. Provavelmente, aqui eu vou rolando a barra aqui, ó, tem um monte de coisa aqui. Provavelmente para você vai ter uma quantidade menor, certo? Mas aí vai ter isso aqui, ó, funções de uma variável, CTD 110. Isso aqui, aí vai, se você é da turma A, vai ter isso aqui, ó, 2022/1, quer dizer, primeiro semestre de 2022, a disciplina CTD 110, que é a função de uma variável. Aí a turma A vai aparecer, para quem é da turma A vai aparecer isso aqui, quem é da turma B vai aparecer isso aqui. Depois eu vou até ver a possibilidade de juntar as duas, né? Mas assim, aí você vai clicar. Quando você clicar aqui, você vai entrar dentro da sala de aula. Então, cliquei aqui. Você vai entrar dentro da sala de aula virtual da disciplina, né? Então, aqui vai ter a sala virtual da disciplina. Então, vai ter aqui o nome da disciplina, funções de uma variável, que é cálculo 1, né? Aí aqui algumas coisinhas que eu coloquei, o início, né? Primeiros passos, a apresentação da disciplina. Quando você clicar aqui, você vai ter acesso a esse vídeo que você está assistindo agora, né? Então, depois, começou, tô com alguma dúvida, então pode clicar aqui para assistir. Aqui é o canal do YouTube. Isso aqui é só pelo seguinte, vocês vão ver aqui que vai ter um monte de videoaula que tem aqui na plataforma, e aí todo professor ele é obrigado a criar um canal no YouTube onde ele tem que disponibilizar essas aulas, né? Mas isso aqui não precisa entrar, não precisa, né? Isso não é necessário, não. Eu só falo sobre isso, né? Porque senão a pessoa, às vezes o aluno acha que a gente é youtuber, mas não, mas a gente foi obrigado a criar esse lugar no qual a gente tem que disponibilizar as informações. Aqui o plano de ensino da disciplina. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao plano de ensino. Aqui o cronograma de avaliação, né? Isso aqui, o cronograma de avaliação já vai ter lá as datas das provas e tudo. Aqui está método 300, mas na verdade eu vou trocar esse nome, depois eu vou colocar aqui, chama Programa Adaptação. Depois eu vou gravar um vídeo explicando o que é esse programa adaptação, certo? Mas esse vídeo que eu vou gravar e vou mandar para vocês também vai ficar disponível aqui. Então essas informações aqui no primeiros passos são informações básicas, né, da disciplina. Beleza, aí vai começar o conteúdo. Aí vai ter aqui assim, ó, bloco 1, né? O que é o bloco 1? Lá no Moodle vai ter bloco 1. Se você abaixar aqui, eu vou abaixando aqui. Aí depois vai ter lá assim, bloco 2. Quer ver, ó? Bloco 1. Lá depois vai ter bloco 2. Você vê que tem muita coisa aqui, né? Aí, ó, bloco 2. Aí se você continuar abaixando, vai aparecer o bloco 3. São 3 blocos. Por que são 3 blocos? Porque o conteúdo da disciplina ele é dividido em 3 partes. Limite, derivada e integral. O bloco 1 é referente ao conteúdo de limite, certo? Depois que a gente estudar o conteúdo de limite, aí a gente vai passar para o conteúdo de derivada. Aí eu vou abrir o bloco 2 e assim por diante. Lá no bloco 1, aqui está com a data errada, eu vou só trocar a data aqui. A nossa disciplina está começando no dia 26/9, 26 de setembro. Vai estar separado assim, ó, aula 1, dia 26/9. Então, isso aqui, o que vai estar disponível aqui, é referente ao conteúdo que a gente vai ver em sala de aula, né? Então, você vai ver aqui, vai estar aqui assim, ó, primeira videoaula da internet, primeira videoaula do professor Alessandro. Então, por exemplo, aqui, ó, esses links aqui, são links que você pode acessar. Eu vou clicar em um para vocês verem. Ó. Primeira videoaula do professor Alessandro. Vou clicar aqui, ó, só para vocês verem o que vai acontecer. Você vai cair aqui, ó, clique no link para abrir o recurso. Quer dizer, eu vou clicar aqui para abrir uma outra tela aqui, ó. Quando você entrar aqui, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer aqui, ó, você vai ser jogado para o YouTube, né? E lá no YouTube você vai poder assistir essa videoaula, que foi uma videoaula que eu gravei referente a esse primeiro conteúdo. Sabe quais os principais erros que podem comprometer sua carreira na advocacia? Espera, deixa eu só pular aqui para vocês verem. Ó. Aí vai ter aí uma entradinha aí. Pessoal, vamos começar aí a falar sobre limite
e aí eu faço a E colorir apresentação metade, deixa do metade sem conteúdo colorir. aí, Já né? colori Então aqui é a aula. Essa 87,5%. aula que está passando aqui eu vou dar em sala de aula, né? Esse conteúdo que está aqui eu vou dar em sala de aula, né? Mas assim, por exemplo, você foi à aula lá no dia 26 de setembro e quer estudar o material que foi dado lá em sala de aula. Aí você vai vir aqui e vai ter acesso, ó. Então, por exemplo, em relação à primeira aula, tem um vídeo da internet que eu peguei da internet referente a esse conteúdo. Eu gravei, por exemplo, aqui, ó, 9 videoaulas, né? Essas 9 videoaulas aqui, provavelmente, elas estão bem relacionadas com o que eu vou dar em sala de aula. Ou seja, se você faltar a aula, você pode vir aqui no Moodle e assistir as aulas aqui, certo? Então, agora, mesmo que você vá à aula, eu recomendo que você venha aqui e assista uma por uma dessas videoaulas aqui, ó. Aí, definição de limite, aí eu vou explicar depois isso aqui, o que é isso. Aí, a próxima aula, depois dia 28/9, sei lá. Aí eu vou colocar a data certinha aqui. Aí você vai assistir as videoaulas, né? Assiste as videoaulas. Aí, quer dizer, estudou esse conteúdo, aí vai vir primeiro o exercício, ó. Primeira parte de exercício. Aí tem uma lista de exercício aqui. Aí você vai clicar aqui, né? Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Vai abrir uma lista de exercícios. Aí vocês vão fazer esses exercícios. Já tem as respostas aqui, só que eu recomendo, além de fazer os exercícios, vocês vão vir aqui, ó. Aqui, ó, na sequência, ó, resolução do exercício 1, resolução do exercício 5. Isso aqui são videoaulas que eu gravei resolvendo os exercícios da primeira lista. E além disso, tem esse arquivo aqui também, ó, resolução de alguns exercícios da primeira lista, onde eu fiz à mão. Eu fiz à mão alguns exercícios e disponibilizei a resolução deles, né? Então, quer dizer, você vai assistir as videoaulas teóricas, abrir a lista de exercício, fazer o exercício, conferir a resolução com o que foi feito aqui, ó, né? E aí a gente entra na próxima parte do conteúdo e assim por diante. Então, esse Moodle aqui, né, ele vai acompanhar o desenvolvimento da disciplina em sala de aula. Então, toda aula que eu der, né, toda aula que eu der lá em sala de aula, eu vou disponibilizar. Então, sempre que terminar uma aula, eu vou falar assim, pessoal, aqui isso tudo não vai estar disponível para vocês lá não. Aqui o bloco já está todo disponível, mas lá, na hora que você abrir, não vai estar assim não. Lá no bloco 1 só vai estar disponível o conteúdo referente à próxima aula, né? Vamos pensar assim. Quer dizer, só aquela próxima aula e as aulas que já foram dadas, né? É claro, porque eu não vou ficar tirando o conteúdo de lá, não. Então, por exemplo, hoje, se você acessar lá agora, né, nessa primeira semana de aula, vai estar lá o material referente à aula de terça e à aula de quinta, certo? Aí você vai estudar o que tiver aqui, fazer a lista de que tiver disponível, e eu vou orientando isso em sala de aula, né? Aí vocês vão entrando e ela é sequencial, gente, é sequencial aqui, ó. Você vai abaixando aqui essas videoaulas, esse conteúdo, ele está todo na sequência, certo? Aqui sempre vai estar escrito assim, ó, por exemplo, primeira matéria, noções intuitivas de limite, é isso que a gente vai estudar. De onde eu estou tirando esse conteúdo? Porque tem um livro-texto, depois eu vou falar um pouco sobre esse livro-texto, né? Qual é o livro-texto, eu vou falar um pouco sobre ele, mas tem um livro-texto que eu organizei toda a disciplina em função dele. Quer ver? Eu vou até abaixar para vocês verem que livro que é esse. Aqui, então, como eu disse, ó, as aulas, vem a aula, exercício, né? Outra aula, mais exercício, resolução de exercício. Aí depois eu vou disponibilizar um trabalho aqui também. Tudo vai ser disponibilizado aqui. Então, ó, é muita coisa que tem disponibilizado. Aí começa o bloco 2, que é referente à segunda parte da matéria. Aí vai ter um monte de coisa. Isso não vai estar disponível para vocês. Eu vou colocando, vou disponibilizando aos poucos essas coisas no Moodle. Aí depois que terminar o bloco 2, vai entrar o bloco 3, que é referente à terceira parte. Olha a quantidade de material que tem aqui, né? Eu já gravei muita coisa para auxiliar na disciplina. Aí vai entrar o bloco 3, aqui o bloco 3, né? Aí vai ter um monte de coisa aqui disponível, né? Depois vocês vão poder acessar. Estou querendo mostrar aqui para vocês no final da disciplina do Moodle aqui, ó, né? Aqui, ó, isso.
Aí lá no final do Moodle, se você descer essa barra de rolagem aqui até o final, vai ter aqui, ó, Biblioteca da Disciplina. Biblioteca da Disciplina. Nesse primeiro item aqui, ó, se você clicar aqui, isso aqui vai ter um link aqui, que você clicando nesse link aqui, você vai ter acesso ao livro que eu estou utilizando como livro-texto para disciplina aí, que é esse livro aqui da Diva Fleming com a Miriam Gonçalves, né? É o livro Cálculo A que eu vou usar. Então o livro está em PDF. Ele está em PDF na internet e aqui você consegue acessar ele. Então aqui, ó, Biblioteca da Disciplina, está aqui Cálculo A. Cálculo A. Aqui você. E aqui são outros materiais que eu disponibilizei que podem ajudar, né, a você estudar, né, para disciplina. Mas esse primeiro aqui, ó, Cálculo A, se você clicar nele, como eu disse, clicou aqui nele, vai abrir essa tela aqui. Aí tem um link, se você clicar, você vai conseguir o acesso a esse livro que eu estou usando como livro-texto. Beleza? Então você vai perceber o seguinte, ó, então vou voltar aqui no início, ó. Você vai perceber que sempre que eu coloco o conteúdo aqui, eu coloco a página do livro-texto onde esse conteúdo está. Então essa primeira página do conteúdo está na página 60 a 67 lá do livro, se você quiser dar uma olhada no livro. Mas basicamente o que está lá no livro é o que eu estou resolvendo aqui nos slides. Os mesmos exemplos que estão resolvidos no livro, eu resolvi eles aqui em videoaula. Então, por exemplo, aqui vou abrir a videoaula 4 aqui minha, né? Então, quer dizer que na hora que eu produzi essa videoaula, eu peguei o material do livro de Cálculo A. Só para vocês verem aqui, ó. Aí aqui eu estou resolvendo um exemplo, ó, explicando. À medida que o x vai se aproximando do 4, então aqui eu resolvo as coisas. que esse limite é igual a 3. Né? E aí você pode acompanhar o conteúdo aí, beleza? Outra coisa que tem aqui no Moodle, ó, vou abaixar de novo aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui eu vou pegar até a barra de rolagem aqui e vou levar lá para o final, ó. Aqui no final, só para vocês verem. Aqui no final tem um bloco que chama assim, ó, conteúdo pré-requisito, né? Aí, aqui, ó, por exemplo, assim, ó, polinômios, operações, introdução de funções. Tem algumas videoaulas aqui, ó, certo? Conteúdo de função do primeiro grau, função exponencial, função logarítmica. Tem outras videoaulas aqui, ó. Conteúdo de trigonometria, funções trigonométricas inversas, tem outros. Então, eu vou deixar isso aqui lá também para vocês, ó, conteúdo pré-requisito. Só para vocês terem ideia, aqui, ó, conteúdo de função do primeiro grau, vou clicar nesse arquivo aqui só para vocês verem. Ó. Quando abre aqui, ó, olha só, aqui tem videoaulas de função do primeiro e segundo grau. Então, aqui tem um monte de videoaula minha e outras videoaulas que eu peguei da internet. Olha a quantidade de videoaula. Videoaulas sobre função exponencial. Tem aqui, ó, 7 videoaulas que eu gravei, né? Mais 7 videoaulas que eu peguei da internet. Videoaulas sobre função logarítmica. Tem aqui, ó, 14 videoaulas, né, de função logarítmica. E assim vai. Então, nessa parte aqui de conteúdo pré-requisito, né, eu criei isso aqui mais para o aluno, por exemplo, que tem dúvida nessas coisas. Por exemplo, aqui, ó, videoaula de polinômios. Tem 9 videoaulas de polinômio. Operações aqui, né, operações de polinômios, essas coisas. Tem mais 9 videoaulas que eu gravei, mais 3 videoaulas que eu peguei da internet. Introdução às funções. Tem 6 videoaulas que eu gravei, mais 2 que eu peguei da internet. Então, tem uma a gente chama de aba, né? Tem uma aba aqui escrito conteúdo pré-requisito, onde você consegue acessar esses conteúdos pré-requisitos. Esse estudo dirigido depois eu vou explicar, vou voltar com a barra de rolagem aqui para cima, mas você vai começar a olhar o seu curso sempre daqui para baixo. Ó. Então, daqui para baixo vai começar bloco 1. Então, é aqui que você vai começar. Então, referente à primeira aula, aqui eu vou trocar, na verdade, vai ser dia 27 do 9, que é a nossa primeira aula. Aí vai ter os conteúdos tal, e assim vai. Né? Então, a gente vai desenvolver a nossa disciplina através do Moodle aí, beleza? Além disso, a nossa disciplina, então ela vai começar no dia 26 do 9, que é segunda-feira, o período, né? E vai até o dia 7 de fevereiro, né? Sobre as nossas aulas, aqui importante aqui que aqui eu tenho uma observação a fazer.
A turma A, ela tem aula na terça de 10 a meio-dia e na quinta, aqui ó, só uma alteração, na quinta não é de 7 às 10, é de 8 às 10. Assim como a turma B, na terça-feira, não é de 7 às 10, é de 8 às 10. Então eu não começo as minhas aulas às 7 horas da manhã. Eu prefiro aproveitar esse tempo de 2 horas bem aproveitado e usar o Moodle para nos auxiliar, né? Por quê? Porque geralmente, começando a aula às 7 horas da manhã, os alunos não conseguem chegar lá às 7 horas da manhã, porque tem questão do ônibus, e assim, aí acaba atrapalhando um pouco na dinâmica da disciplina. Eu particularmente, acho que não rende, né, 3 horas direta de aula na minha disciplina, eu acho que não rende, acaba ficando cansativo, tem que parar no meio da disciplina, no meio da aula, para dar um tempo para as pessoas tomarem uma água. Então eu prefiro fazer essas 2 horas e usar o Moodle como uma ferramenta auxiliar, né, na nossa disciplina. Então essa utilização do Moodle, ela me permite fazer essas alterações aqui. Então a nossa aula na turma A na quinta-feira e na turma B na terça-feira não começa às 7 da manhã, começa às 8 da manhã, ok? Beleza, outra coisa que eu queria falar, o livro-texto, como eu disse, que é o livro da Fleming, que é esse aqui, que vocês vão ter acesso a ele lá no link que está disponível no Moodle. Sobre a distribuição de pontos, também queria falar um pouco. A nossa avaliação, a nossa disciplina, ela vai ter 3 provas, cada uma das provas no valor de 30 pontos, né? E 3 trabalhos avaliativos, totalizando 10 pontos aí. Então, a nossa disciplina vai ser assim, ó, conteúdo de limite, aquele bloco 1 que está lá no Moodle, ele é sobre limite. Aí eu vou aplicar um trabalho, né? Aí esse 1/11 aqui não é a data em que vai acontecer o trabalho. Eu vou disponibilizar o trabalho um pouco antes e aí os alunos vão ter até o dia 1 de novembro para me entregar o trabalho. A primeira avaliação, valendo 30 pontos, vai acontecer no dia 3 de novembro, né? Vai acontecer no horário de aula, certo? Beleza, aí terminou essa parte de limite, eu vou disponibilizar o bloco 2 no Moodle, porque aí entra a segunda parte, que é o conteúdo de derivada. Aí eu vou disponibilizar depois um trabalho, valendo 3 pontos, que vai ter que ser entregue até o dia 13/12. E a nossa segunda avaliação, o horário de aula, que vai acontecer valendo 30 pontos sobre o conteúdo de derivada, no dia 15/12. Aí termina essa parte, entra a terceira parte, que é o conteúdo de integral, que lá no nosso Moodle é o bloco 3, né? Nele, eu vou disponibilizar um trabalho, que vale 3 pontos, que deve ser entregue até o dia 31 de janeiro do ano que vem, e a nossa terceira e última avaliação, que vai acontecer no dia 2/2, né? Lembrando que o nosso semestre se encerra em fevereiro. Então, aqui é a terceira avaliação. Eu vou gravar um outro vídeo explicando um programa que chama Adaptação, que eu trabalho dentro da disciplina, né? Que vai gerar uma série de oportunidades ao longo dessa distribuição de ponto, ao longo do desenvolvimento da disciplina. Mas no mais é isso, assim, eu queria desejar um ótimo semestre a todos, né? Me colocar à disposição e desejar aí bons estudos para vocês. Abraço.